A paz do Senhor a todos os irmãos, alunos, professores da EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Carlos Marcelo, membro da Igreja Assembleia de Deus, Canoas Norte. Meu pastor presidente é o pastor Nelson Freitas. E hoje, com muita alegria, estamos levando até você uma pré-aula da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Lição de número 8, que vai ser dada pelos nossos professores, nossos obreiros, no dia 22 de maio do ano de 2022. Nesse segundo trimestre de 2022, nós estamos tratando sobre os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. É um tema muito propício, muito oportuno, onde nós podemos aprender do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele sermão maravilhoso, o Sermão do Monte das Bem-aventuranças. E hoje a nossa lição de número 8, portanto, o tema dela é sendo verdadeiros, sendo verdadeiros. Muito bem, vamos então iniciar. O objetivo desta lição, desta pré-aula, é auxiliar os nossos mestres, os nossos professores, para que então nós possamos tirar o maior proveito possível das lições que o Senhor nos ensina através do Sermão do Monte e o que está proposto na nossa revista da EBD. O nosso texto-aula está registrado no livro de Salmos, capítulo 32, versículo 2, que diz que bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Muito importante, irmãos professores, que vocês frisem este versículo com seus alunos. O início dele diz que é bem-aventurado o homem. O que é bem-aventurado? Bem-aventurado, nós já aprendemos isso. Bem-aventurado é mais do que feliz, é ser muito feliz. É aquele que serve ao Senhor, é aquele que tem uma vida dedicada a Deus no seu trabalho, na sua família e vive uma vida separada para Deus. Então, aqui o salmista está dizendo que é bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Estamos falando de um coração reto, estamos falando de um coração cheio da graça do Espírito Santo do Senhor. Então, ao longo dessa lição, é muito importante enfatizarmos isso, que o Senhor procura aqueles fiéis adoradores, aqueles que fazem as coisas do fundo do coração para Deus. O próprio salmista ele fala em outro salmo que diz: quem entrará no santuário, Senhor, para te louvar? Quem entrará? E ele responde dizendo que aqueles que têm mãos limpas e coração puro, estes então poderão entrar no santuário e louvar o nome do Senhor. Então o salmista ele diz: Senhor, dai-me mãos limpas, dai-me coração puro, para mim poder te louvar, para mim poder te servir. Em cima disso, meus irmãos, é o que nós temos que trazer para os nossos alunos, sobre sermos verdadeiros, que é o título da nossa lição. A palavra-chave da nossa revista é a verdade. Quando nós somos verdadeiros, é porque há verdade em nós. O Senhor Jesus, ele fala em João 8,32, que diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Palavras do Senhor Jesus Cristo, e é nisso que nós estamos que estar baseados e alicerçados. A nossa leitura bíblica em classe, ela está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 4, que é exatamente todo ali o Sermão do Monte, um dos maiores sermões já registrado nas Escrituras Sagradas. O próprio Senhor Jesus está falando aqui, dizendo: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás,
não tereis galardão junto do vosso Pai, que estás nos céus. Quando, pois, deres esmolas, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão direita o que fez a tua mão esquerda, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Nessa lição ela vai falar muito de hipocrisia, vai falar muito de hipócritas. E a quem Jesus estava se direcionando quando ele está falando este tema, está falando que sobre darmos esmolas, fazermos as nossas ofertas. Ele está falando para os escribas e fariseus e também para líderes religiosos daquela época. É para esta categoria de pessoas que Jesus está falando, está os chamando de hipócritas. Então, a definição de hipócrita nós temos aqui no primeiro tópico da nossa revista, que diz que o uso da palavra hipócrita no Evangelho de Mateus, ela caracteriza o hipócrita como uma pessoa cujos atos pretendem impressionar os observadores. Então, a pessoa, quando ela faz algo buscando uma glória para si, ela faz um ato muitas vezes generoso, mas ela está buscando uma glória para si. Jesus está chamando isso de hipocrisia, de falsidade, não está fazendo de coração, não está sendo um verdadeiro seguidor de Jesus. Então, você pode também chamar os seus alunos, conversar com eles e perguntar para eles, dar uns 5 minutos para eles, e como orienta a nossa revista, e pergunta para eles o que vocês definem por hipocrisia, por ser hipócritas, né? Cada um vai ter esse entendimento, então juntos vocês poderão então ter uma boa definição de hipocrisia. A introdução da nossa revista, ela diz que os seguidores de Cristo, comprometidos com os valores do reino de Deus, que os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte, ele tem esse objetivo de fazer com que sejamos seguidores de Cristo, comprometidos com os valores do reino de Deus. Então, esse era o objetivo do Senhor Jesus Cristo, fazer com que os seus servos, seus filhos, fossem comprometidos com os valores do reino de Deus. Primeiro tópico da nossa revista, então nós falamos aqui sobre a definição de hipocrisia, né, que é quando as pessoas buscam a glória para si, que pretendem impressionar os seus observadores. Isso acontecia muito entre os publicanos e os fariseus, que eles faziam as suas esmolas, as suas ofertas, não por compaixão, não por querer mesmo ajudar as pessoas, mas eles tinham um propósito de aparecer para os homens, de serem vistos, de levar um tapinha nas costas, o popular tapinha nas costas. E Jesus está falando aqui também que cujo foco está nos enfeites e não nas questões centrais da fé, e cuja conversa espiritual esconde motivos corruptos. Então aqui Jesus está falando de pessoas falsas, de pessoas sem comprometimento com o reino de Deus, e que muitas vezes usam de uma conversa espiritual, mas como um subterfúgio para ter algum proveito próprio. Isso nós vemos muito hoje, as pessoas usando a palavra de Deus, conversas espirituais. Isso é até mais um assunto que você pode abordar com os seus alunos, de pessoas que usam as escrituras sagradas, o livro de Deus, para enganar as pessoas. Usam conversas espirituais
mas com intenções erradas. Então, temos que ter esse cuidado com as pessoas. Um exemplo, né? A pessoa, muitas vezes, ela quer falar de alguém, ela quer acusar o pecado de alguém, ou a falha de alguém que está passando por dificuldades, por problemas, e ela quer falar daquela pessoa em vez de orar por ela. E ela pode usar um subterfúgio assim: irmãos, eu quero pedir oração por fulano de tal, porque ele caiu em adultério, né? Ele está usando palavras espirituais, usando a oração, usando um ato tão glorioso que é da oração, mas na verdade o seu coração não está voltado para orar para aquela pessoa que caiu em pecado, que caiu em adultério, enfim, em qualquer tipo de pecado. Mas a sua intenção é falar daquele irmão, é contar aquilo que está acontecendo com o seu irmão. Isso é muito perigoso, meus irmãos. Então, há pessoas que usam de palavras espirituais, de conversa espiritual, que usam as coisas de Deus, mas o seu objetivo lá no final não é um objetivo do fundo do seu coração. Então, isso é mais um assunto que você pode abordar com os seus alunos. Também nós vamos, do primeiro tópico, o segundo tema aqui, que diz que fala sobre a justiça pessoal. Por intermédio da justiça pessoal, os discípulos de Jesus deveriam viver diferentemente dos fariseus, né? Então, o que é a justiça pessoal? Quando nós vivemos diferentemente, nós vamos contra o fluxo do mundo, contra aquilo que o mundo está indo para um lado, nós como cristãos nós vamos para o outro, né? Os quais projetavam em suas práticas religiosas mostrar ao público sua grande espiritualidade. Então, Jesus ensinou que seus discípulos não deveriam ser assim, não deveriam querer mostrar que eu sou mais espiritual que o fulano, que o Beltrano, eu sou o melhor crente. Não, mas Jesus sempre ensinou para os seus discípulos a humildade, a simplicidade, né? Então, essa justiça pessoal, né, dos discípulos deveriam viver diferentemente dos judeus, né? Cuidar dos valores do reino de Deus. O terceiro tópico aqui vai falar das 3 práticas da ética cristã. Muito interessante, irmãos, esse tema aqui, que no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 27, vai dizer que a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Esta é a verdadeira religião, simples, prática e objetiva. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, ajudar aqueles que precisam, né? É uma missão que Jesus sempre se preocupou com os órfãos, com as viúvas e com os necessitados. E esses fariseus, esses hipócritas, muitas vezes faziam isso, cumpriam este mandamento, mas não de coração, mas com o objetivo final, então, de ser vistos pelos homens, de receber aplausos pelos homens. Jesus disse que eles já receberam o seu galardão, um reino aqui na terra, né? Mas aqueles que buscam o Senhor Jesus Cristo, eles não buscam um reino aqui na terra, mas sim um reino vindouro, na glória eterna com o Senhor. Então, nessa questão aqui de princípios de motivação, você pode abordar também com os seus alunos. Muito interessante você falar de princípios corretos, mas de motivações erradas. Um exemplo que você pode dar para os seus alunos é quando nós temos princípios corretos, né, mas motivação errada.
O que é um exemplo de princípios corretos? Por exemplo, praticar boas ações, ajudar o próximo, ajudar os necessitados, aquilo que vem à mão para você fazer. A Bíblia diz que nós devemos fazer, não nos negar, né? Isso são princípios corretos. É isso que todo o ser humano, um caráter cristão, ele deve fazer, ter princípios corretos, guardar os mandamentos do Senhor, né? Se preocupar com o reino dos céus. Então, praticar boas ações são princípios corretos. Mas motivação errada é quando nós praticamos essas boas ações buscando uma glória para nós. Então, Jesus está chamando isso de hipocrisia. Não estamos sendo verdadeiros, mas estamos sendo falsos. Mas também nós podemos ter motivação correta e princípios errados. Um exemplo que você pode citar para os seus alunos vai estar lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 6, um exemplo de Davi. Davi, ele tinha uma motivação correta em trazer a Arca de Deus para Jerusalém. A Arca de Deus simbolizava a presença de Deus junto ao povo, e ela não estava em Jerusalém. Então, ele tinha esta motivação corretíssima em trazer, essa preocupação em trazer a Arca de Deus para Jerusalém. Porém, ele fez isso, ele foi buscar a Arca de Deus, mas ele não usou os princípios corretos, ele teve uma motivação correta e ele usou princípios errados para trazer a Arca de Deus. Ele mandou colocar a arca em carros de boi e não nos ombros dos sacerdotes, como estava estabelecido. Não eram os carros de boi que tinham que transportar a arca de Deus, mas a ordem de Deus é que a arca fosse transportada nos ombros dos sacerdotes, que eram as pessoas habilitadas então para carregar a arca de Deus. Então Davi cometeu este equívoco e custou muito caro para ele, né? Teve uma motivação correta, mas teve princípios errados. Dentro dessa mesma situação, desse transporte da Arca de Deus, nós também vamos ver que Uzã, aquele jovem que teve uma motivação correta, mas porém teve princípios errados. Qual é que foi a motivação correta de Uzã? Foi quando a arca estava andando em cima do carro de boi e talvez pegou em uma pedra, um buraco, que o carro de boi foi virar com a arca de Deus que estava sobre ele. Então a sua motivação foi correta em segurar a arca para não cair, né? Não queria que danificasse, que quebrasse a arca de Deus. Ele teve uma motivação correta, mas o princípio foi errado, porque a ordem era que ninguém tocasse na arca de Deus, a não ser os sacerdotes. Então aquele jovem Uzã, ele acabou morrendo porque ele não era autorizado a tocar na arca de Deus. Então são exemplos que você pode trazer para os seus alunos: princípios corretos, motivação errada; motivação correta, princípios errados, né? E pode sugerir essa passagem que está em 2 Samuel capítulo 6. Também, meus irmãos, nós podemos trazer para os irmãos, a Bíblia aqui fala muito de esmolas, né? Você também pode trazer a definição de esmolas, que é um favor que não se espera retribuição ou benefício, né? Quando você dá uma esmola, quando você ajuda alguém, né? Não somente uma esmola para um pedinte na rua, para uma pessoa na sinaleira, para uma pessoa mais necessitada, mas quando você ajuda os domésticos da fé, que você está contribuindo, ajudando de uma forma ou de outra, né? Também pode se definir isso como esmola, né? Não está chamando a pessoa de miserável para dar uma esmola, mas uma pessoa necessitada, vamos abranger nesse contexto. Então, e você não pode
esperar nenhuma retribuição, benefício por aquilo, né? Mas deve então fazer aquilo ali com a tua mão esquerda, sem que a tua mão direita saiba, né? Elas estão tão pertinhos uma da outra, mas seja discreto naquilo que você faz, né? E Deus, que te vê secretamente, Ele vai te recompensar publicamente. Esta foi a orientação que o Senhor Jesus deixou, os ensinamentos que Ele nos deixou. Muito bem, então, encerrando aqui as 3 práticas da ética cristã, que de Tiago, capítulo 1, versículo 27, nós vamos ver que ele vai falar de... Jesus deixa claro que nesse serviço cristão não pode faltar a oferta, a oração e jejum, né? Não pode faltar esses 3 quesitos, oferta, oração e jejum. Porém, no seu ensino, o propósito desses serviços piedosos não poderia ser deturpado, como fizeram os escribas e fariseus. Interessante observar que as 3 práticas da ética do serviço cristão envolvem nossos bens, né? Quando nós ofertamos, nós contribuímos, envolve o nosso espírito, que é as nossas orações com Deus, e também envolve o nosso corpo, que o sacrificamos através do jejum, e são direcionadas a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Então, quando nós temos essas 3 práticas da ética cristã, nós estamos direcionando a Deus, ao próximo e a nós mesmos, né? Usando os nossos bens, usando o nosso espírito e usando o nosso corpo através do nosso jejum. Então, são tópicos muito interessantes que você pode colocar para os teus alunos. Também o segundo tópico, ele vai estar falando de auxiliando o próximo sem alarde, discretamente, né? É preciso, porém, entender que às vezes, aparentemente, uma pessoa pode demonstrar um ato de generosidade com motivos errados, pois a mão pode dar uma oferta, um presente, mas a motivação oculta do coração pode ser outra. Isso aqui é muito interessante, que muitas vezes as pessoas estão vendo o nosso exterior, né? Estão vendo por fora, tudo muito bonito, tudo muito belo, né? As pessoas contribuem, ajudam e são vistas pelos homens. Mas lá o íntimo, lá dentro do coração, somente quem conhece é Deus. A intenção do coração. O que vale é a intenção do coração. Nós fizemos muito seguida a leitura ali no livro de Coríntios, quando vamos fazer a administração do ato de ofertar ao Senhor. E Paulo está recomendando à igreja de Coríntios que cada um contribua segundo aquilo que está proposto no seu coração. Aquilo que está dentro, que só você sabe, você e Deus. Então é muito interessante isso, que nós tenhamos um coração quebrantado na presença de Deus, um coração limpo, um coração puro, e que nele só estejam as coisas boas de Deus. Aqui também vai falar o que buscamos quando auxiliamos o próximo. Uma pergunta para nós: o que estamos buscando quando nós estamos auxiliando o próximo? Estamos buscando de coração ajudar o próximo, ou estamos buscando uma glória para nós, para sermos vistos pelas pessoas, né? Os discípulos de Cristo não buscam se comprometer quanto se dispõem a ser generosos para com o próximo. Não tem interesse em chamar a atenção de ninguém. Todavia, a sua beneficência e generosidade são atos piedosos praticados como partes essenciais da religião pura para com Deus, que é cuidar dos órfãos e das viúvas e dos necessitados. Esta é a verdadeira, para ser a verdadeira intenção do coração do servo de Deus, dos seguidores de Cristo, fazer tudo discretamente,
servindo ao Senhor, sabendo que a nossa recompensa, ela não vem das mãos dos homens, mas ela vem de Deus, né? Deus nos recompensará publicamente, né? Nos diz as Escrituras Sagradas. A maneira de ofertar segundo Jesus Cristo, segundo o que Jesus nos ensinou. No ato de ofertar, devemos ter todo o cuidado necessário para não buscar louvores ou não louvarmos a nós mesmos, né? Não buscar a glória para nós. Quando ofertamos, não devemos tocar trombetas, fazer alardes, né? Fazer aquele movimento, preparar todo um terreno para que as pessoas vejam aquilo que nós estamos fazendo. Quando Jesus fala de tocar trombetas, ele está falando de tornar aquilo público, né? Mas seja discreto, seja discreto. E a gente vê muitas vezes pessoas fazem altas doações de valores expressivos, né, para entidades, mas é tudo marcado antes, uma entrevista, uma aparição em público, né, em rádio, televisão, nos jornais, que o objetivo dele é aparecer aquela contribuição que ele está dando, né? Tem uma motivação boa, muitas vezes vai ter uma boa causa, mas são princípios errados, né? Que ele quer aparecer realmente. O objetivo final de tudo aquilo não interessa se vai beneficiar ou não aquelas pessoas a qual está doando, aquela instituição, mas o importante é que ele saia nos holofotes, que ele apareça, que o seu nome seja divulgado, que as pessoas se impressionam com a sua generosidade, né? Olha como fulano contribuiu com tantos mil reais, com tantos milhões, né? É muito bom, muito lindo quando a pessoa faz isso, mas quando ele não busca glória para si. Se vazou, se saiu na imprensa, né? Mas ele fez a parte dele, o que não importa é que está no coração. Mas muitas vezes é todo preparado um terreno para que aquilo seja divulgado. Duas maneiras, aqui quando a forma correta de se ofertar, Jesus disse que isso deve ser feito de duas maneiras. Primeiro, sem alarde público, né? E segundo, essa doação deve ser voluntária e discreta. Exatamente, a tua mão direita não pode saber o que a tua mão esquerda está fazendo. Terceiro tópico, então, para nós concluirmos, diz que Deus contempla o bem que realizamos, né? O Deus que tudo vê e o Deus que recompensa. O Deus que tudo vê é um dos atributos divinos, é a onisciência de Deus, né? Deus é descrito nas páginas das Sagradas Escrituras como aquele que tudo vê, né? Nada passa despercebido diante dos olhos do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor contempla todos os moradores da terra, tanto bons quanto os maus. Então, muitas vezes a pessoa acha que está fazendo as coisas escondidas, né? Pode ninguém estar vendo, mas tem um que tudo vê, que é o Deus Todo-Poderoso. Para ele não existe surpresa, nem o desconhecido. Nada pode escapar da onisciência divina, né? Seria triste demais para nós servirmos a um Deus que não tem controle das coisas, nem sabe o que vai acontecer. Não, mas Deus, quando nós já estamos pensando alguma coisa, Deus já sabia da nossa necessidade, daquilo que nós precisamos, porque Ele conhece todas as coisas e nada passa despercebido diante dos olhos do Todo-Poderoso. E o Deus que recompensa, né? O nosso Deus, Ele contempla tudo, em especial o que nós fizemos. O escritor da carta aos Hebreus diz que o nosso Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra, do trabalho e da caridade que foi mostrado para com o seu nome. Tudo aquilo que nós fizemos em nome de Deus, nós fizemos para o reino dos céus. A Bíblia diz que o Senhor, Ele vai nos recompensar publicamente, né? Deus, Ele vai nos recompensar publicamente. Já quando os homens aplaudem qualquer ação feita por outros homens,
eles não conhecem a causa, o motivo que os impeliu a tal ação, pois veem somente aquilo que lhes foi manifestado exteriormente. O Senhor, pelo contrário, vê o que está no coração. Uma outra situação bíblica que você pode trazer para os seus alunos é sobre aquela passagem que Jesus falou para os escribas, para os fariseus, falou para eles que eles eram como sepulcros caiados. Sepulcros caiados que eram tão bonitos por fora, tão belos, quem sabe de mármore, de granito, muitas vezes até com ouro, muito lindo, muito belo, né? A aparência externa, tudo muito bonito, mas lá dentro, né, estão restos mortais, cheirando mal, algo terrível que é o fim de todos, né, que é a morte, né? Não tem nada de belo dentro de um caixão, né? Mas por fora de uma sepultura, sim, existe muita beleza. Então Jesus comparou isso, os fariseus e os escribas, né? Os fariseus, aqueles mestres, os líderes religiosos da época, dizendo que vocês são como sepulcros caiados, né? Vocês só têm uma aparência externa, né? Tá tudo muito bem por fora, mas por dentro de vocês, né, não tem nada de bom, não tem nada que agrade, vocês não estão fazendo de coração. Então Jesus usou esse exemplo do sepulcro caiado. Um outro exemplo que os irmãos podem usar também, essa aqui ela é muito clássica dentro das parábolas de Jesus, que é a parábola do publicano e do fariseu, que está no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 9. Jesus conta esta parábola, então, que os dois, o publicano e o fariseu, subiram ao templo orar, e eles estavam ali orando. O fariseu, né, uma pessoa vista por todos, aquele que fazia aquelas esmolas, que trazia tudo em público, que sempre queria aparecer, começou a orar diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu te dou graças, porque eu jejuo tantas vezes por semana, eu dou os dízimos de tudo que eu ganho, e eu não sou como esse publicano, como esse pobre coitado aqui, né? Eu sou diferenciado, Senhor, eu te dou graças por isso. E Jesus disse que esse publicano também ele orava com o rosto em terra, né? E ele nem mesmo conseguia olhar para cima, mas caído, quebrantado, batia no seu peito e dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou um pecador, né? E a Bíblia diz, Jesus, ele fala que este publicano, ele desceu justificado do templo, né? Deus recebeu sua oração, Deus contemplou o seu clamor, porque era um clamor de sinceridade, era uma oração feita do fundo do coração. Já aquele fariseu que se exaltou, aquele fariseu que começou a se justificar diante de Deus, a Bíblia diz que ele foi humilhado. Então é muito importante, meus irmãos, que nós tenhamos esta compreensão. O publicano e o fariseu estavam lado a lado, estavam no mesmo lugar, né? Estavam orando ao mesmo Deus, mas um foi justificado, o outro foi rejeitado. Por quê? Foi por causa da intenção do coração, por causa do que estava no seu coração, né? Então isso é muito importante que nós passamos para os nossos alunos, né, sobre a importância de nós sermos transparentes em tudo aquilo que nós fizemos. Uma conclusão, então, aqui é a última parte do terceiro tópico, Tiago, no capítulo 4, versículo 17, ele vai dizer que, lembrando de que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, ele está pecando. Então, quando nós sabemos fazer o bem, que nós temos condições de fazer o bem e nós não fizemos, a Bíblia diz que nós estamos pecando contra o Senhor. A conclusão da nossa revista, da nossa lição,
de número 8 diz que por meio de Jesus ficamos cientes de que Ele deseja que andemos na verdade, sejamos honestos e que a nossa justiça ultrapasse a deles em todos os aspectos, sem jamais buscar a exibição. Que Deus abençoe a todos, tenham uma ótima aula no dia 22 de maio, nossa lição de número 8, sendo verdadeiros, sendo transparentes diante de Deus. Foi um prazer, foi um privilégio ter passado esses minutos juntos, nós meditando, nós compartilhando as boas novas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço a todos, fiquem na paz do Senhor.